E a gente volta já falando de economia, porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a reclamar da independência do Banco Central. O petista criticou o patamar da taxa básica de juros e a atual meta de inflação. O ex-presidente afirmou em entrevista que seria, o presidente, aliás, afirmou em entrevista que seria uma bobagem pensar num Banco Central independente e que essa situação de autonomia pode fazer com que a instituição faça mais pela política econômica. O então presidente Jair Bolsonaro sancionou, em fevereiro de 2021, a lei que concedeu autonomia ao Banco Central do Brasil. E essa legislação tenta blindar a instituição de pressões político-partidárias e estabelece mandatos de 4 anos, sem coincidir com um período de cada presidente da República. A fala de Lula agitou o mercado financeiro e a calma só chegou depois que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, garantiu que não há a intenção de mudar a lei do Banco Central. E para a gente entender melhor como funciona essa questão da autonomia da entidade do Banco Central e quais são as vantagens e desvantagens desse sistema, conversamos agora com um economista e professor do INSPER, Roberto Dumas. Professor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Bom, a gente já vai repercutir um pouco mais esse impacto das falas, das declarações de Lula a respeito da atuação do Banco Central, mas para que nós possamos entender melhor como se dá essa autonomia, quais são as vantagens e desvantagens, eu começo perguntando para o senhor o que mudou na política econômica brasileira a partir desse estabelecimento da autonomia do Banco Central em 2021. Veja, você colocou muito bem, existe uma diferença entre autonomia e independência. A gente pode dizer que o Banco Central tem uma independência operacional. Quando o presidente da República fala que ele não está contente com a meta da inflação, quem determina a meta da inflação no atual arcabouço de autonomia e de independência operacional é o próprio presidente. Quem determina é o Conselho Monetário Nacional, onde faz parte o ministro da Fazenda e o secretário adjunto da Fazenda e o presidente do Banco Central. No final das contas, se o presidente, o atual presidente da República, não está contente com a meta da inflação e gostaria de aumentar a meta da inflação, não precisa mudar o arcabouço de autonomia ou independência operacional. Ele pode dizer que para 2025, ou que seja, melhor, para 2026 a inflação que ele deseja seja de 5%, 10% ou 15%. E o Banco Central vai ter a autonomia operacional de atingir essa meta. Qual é o benefício de você ser independente operacionalmente? Como você bem colocou, você fica livre das influências políticas. A gente coloca até um exemplo. Vamos supor que você tenha um trabalhador e o Banco Central afirma que vai entregar uma meta de inflação de 3% e o Banco Central não mente. Ele, de fato, entrega 3% ou, eventualmente, ele não consegue entregar 3% e ele quer expandir a atividade econômica no curto prazo. Ele acaba entregando 7%, 8% ou 10%. Se você entrega uma inflação de 7%, 8%, 10% e os agentes econômicos incluem nos reajustes salariais de 3%, o salário real cai, o custo do trabalho cai. A atividade econômica no curto prazo, ela é aumentada. Essa atividade econômica aumentada sugere frutos políticos para o atual governante. Só que existe uma coisa em economia que chama expectativas racionais. O que é a expectativa racional? A população não é boba. A população não se deixa enganar. Quando o Banco Central falar novamente que vai entregar uma inflação de 3% ou 4% e sabe que está sofrendo influências políticas, já incorpora no reajuste salarial essa variável erro e pede um reajuste de 7%, 8% ou, quiçá, 10%. No final, a economia colhe mais inflação e mesmo atividade econômica. Eu acho estranho isso voltar, que um pouquinho de inflação ajuda a economia, porque esse tipo de discussão já deveria estar nas catacumbas da teoria econômica que a gente usava na década de 70. Fazer o bolo
aumentar para distribuir renda e que um pouquinho de inflação ajuda a economia. Meu Deus, de 1980 a 1994, desculpa, de 1970 a 1994, a nossa inflação foi de 12 trilhões percentuais. Não cabe agora querer aumentar a inflação sob a falácia, já mais do que provada, de que inflação não gera crescimento econômico no médio prazo. Pois é, agora, professor, essas falas de Lula repercutiram no mercado e o atual presidente do Banco Central chegou até a comentar ao jornal Estado de São Paulo. Ele defendeu a regulamentação da independência, disse que ela reduz a volatilidade. Além disso, ele deu um bom exemplo do Peru. Ele falou que, apesar do país passar por uma gravíssima situação, uma crise política sem igual, o Banco Central daquele país não foi afetado. Enfim, queria pedir um comentário do senhor acerca desse posicionamento de Roberto Campos Neto. Ele disse que o Banco Central fica blindado em eventuais crises do governo e também essa autonomia reduz a volatilidade. De que maneira? Ela reduz a volatilidade e traga um outro exemplo contrário. Por exemplo, a falta de independência do Banco Central da Argentina, que existe um relacionamento promíscuo entre o Tesouro, o governo, e o Banco Central, onde o Tesouro gasta dinheiro demais e o Tesouro pede para o Banco Central emitir moeda para atender as benesses. A mesma coisa acontece na Turquia. E veja a situação que estão esses dois países. E isso já é tese, já é uma coisa aprovada, já é uma coisa que ganhou prêmio Nobel de Economia na década de 80 e já existem evidências empíricas mostrando que a independência operacional do Banco Central traz menor efeito adverso. Um outro exemplo, quando você tem um pai que é bravo e ele fala para o filho ou para a filha que tem que chegar às 8, às 10 horas, ele chega às 10h15, ele pode tomar uma bronca. Isso ancora as expectativas do caráter desse filho. Agora, quando esse pai ou essa mãe pede para o filho chegar às 10 e de repente ele foge essa meta e chega às 10h30 e ele não dá bronca, você desancora as expectativas do caráter dessa pessoa e desancora as expectativas inflacionárias e a inflação torna-se um fenômeno que se retroalimenta. Está completamente equivocado querer voltar com a não independência do Banco Central, que foi uma das poucas coisas que o governo anterior conseguiu aprovar, além da lei do saneamento básico. Agora, professor, apesar dessas críticas de Lula, em nenhum momento, pelo menos eu não percebi isso, não cheguei a ler nem a ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mencionando alguma expectativa ou tentativa de incluir essa discussão na política econômica. Ele esteve, por exemplo, esteve de volta ao Brasil nesta quinta-feira, participou do Fórum Econômico Mundial em Davos, levou as principais pautas econômicas do governo para lá, a reforma tributária, a definição de uma nova âncora fiscal, apresentou aquele pacote antidéficit que foi apresentado primeiramente aqui no Brasil para os investidores e para as autoridades públicas no fórum. Em nenhum momento ele sinalizou essa expectativa ou tentativa de mudar essa lei de autonomia do Banco Central. Não parece ao senhor que essas falas de Lula foram só uma sinalização para seus apoiadores mais ideológicos e que, na verdade, isso nem está no radar do novo governo? Não está no radar, por exemplo, do ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, em nenhum momento, concordo com você, falou do fim da independência do Banco Central, mas a gente sabe que, no final das contas, até a fala do presidente Lula, ele falou, olha, eu não entendo de economia, mas quem manda na economia sou eu. No começo do governo, quando o Fernando Haddad falou que iria reonerar o PIS/COFINS da gasolina, do diesel, etc., o presidente desautorizou o ministro da Fazenda. Então, a gente tem um pouco de receio dessas falas, que às vezes, obviamente, ela parece estar falando para as frentes mais pró-esquerdistas que acham que a independência não é importante, ela pode se tornar, não palavra morta, mas pode, eventualmente, se tornar em política pública. Mas eu concordo com você. O ministro da Fazenda em nenhum momento apoiou o que o presidente Lula falou em relação a aumentar a meta de inflação e desinstituir
a política de independência do Banco Central. Mas, aparentemente, quem manda na economia parece que é o Lula e não tanto o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, o Haddad. Pois é, na esteira justamente disso que o senhor acaba de falar, diante dessas manifestações de Lula, eu presumo que ele queira participar de alguma forma das decisões do Banco Central ou pelo menos sugerir algum tipo de encaminhamento. Quais podem ser os receios de Lula? Que o Banco Central não defenda os interesses do país? E uma última questão, o presidente do Banco Central, sabendo disso, poderia chamar o presidente para uma conversa e entender um pouco quais são suas ideias? Poderia ter esse meio termo? Olha, chamar o presidente para uma conversa, isso seria uma conversa de cavalheiros. Agora, ser influenciado por esse tipo de conversa, isso seria profanar a independência. E outra coisa, o Banco Central está atuando para o bem-estar da sociedade. O que é controlar a inflação? Gente, a inflação é o pior imposto que incide justamente no mais pobre, no menos abastado, aquele que não sabe se proteger do aumento do nível de preço. Aquele que já tem um certo nível de renda, um certo nível de educação financeira, sabe se proteger de uma inflação, sabe investir em títulos públicos, sabe investir em algum fundo de investimento. Aquele menos instruído, vamos dizer assim, em termos de educação financeira, não sabe se proteger. Por isso que, quando a inflação era galopante, o Brasil falava que, olha, era uma pujança, mas o desequilíbrio de renda era assustador. Então, para resumir, o pior imposto e que afeta muito mais o mais pobre é justamente a inflação, que agora o governo Lula está falando que gostaria de mudar a meta da inflação para permitir um pouquinho mais de inflação. Veja, o Brasil não pode permitir um pouquinho mais de inflação e perder a independência. Nós já vimos o que aconteceu no governo passado, onde influências políticas fizeram com que o presidente do Banco Central baixasse a taxa de juros sem nenhum choque de oferta, como pandemia ou guerra na Ucrânia, a inflação bateu 10% justamente para ter um crescimento econômico. E, no final, nem isso conseguiram atingir. Teve uma queda de 3,5%, de 3,6%. Foi uma fala, no mínimo, desnecessária do presidente Lula. Conversamos com o economista e professor do INSPER, Roberto Dumas, a respeito dessa autonomia do Banco Central e que nos ajudou a entender melhor também os impactos dessas declarações de hoje do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito disso. Professor, obrigada pela entrevista e boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais.